Fala aí, galera, tudo bem? Eu sou o Dan Falter e essa é a segunda temporada do canal Desinformados. E hoje a gente está aqui de cenário repaginado e também com um quadro novo. Nós vamos fazer um quadro chamado Análise Literária. E o que é isso? Análise literária é como se fosse uma resenha. Só que resenhas são feitas para livros novos. Tá? E o livro que a gente vai falar hoje é um livro um pouquinho mais velho. Então não faz muito sentido a gente fazer uma resenha dele. Então nós vamos fazer esse quadro que vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou pegar 10 tópicos mais ou menos mais técnicos, e a gente vai falar sobre esse livro com base em cada um desses tópicos. Vamos lá? E a obra escolhida para essa primeira análise literária foi A Mão Esquerda da Escuridão, da escritora norte-americana Ursula K. Le Guin. Essa escritora ficou conhecida como uma grande ficcionista, principalmente na ficção científica. Ela tem um trabalho bastante importante nessa área e, infelizmente, ela faleceu mais ou menos um ano atrás, em janeiro de 2018. Falando sobre a capa, como vocês podem ver, a capa da edição atual, da editora Aleph, uma edição de 2014, ela simplesmente coloca o título do livro e o nome da autora, tá? Sem fazer muito mais do que isso, porque não é necessário. Tá? Essa obra ela já se vende com base naquilo que ela já construiu durante o tempo. Então não é preciso fazer uma capa muito vistosa. Mas para ficar legal, eu também vou mostrar para vocês a capa original da obra. Tem ali uma figura com dois homens juntos sobre uma imagem meio abstrata. Como vocês podem ver, a capa passa longe de ser atrativa. Afinal, ficção científica não precisa tanto de imagem. Ela vai se vender mais pelo texto mesmo. Então a capa é simplesmente isso aí que vocês estão vendo. Falando um pouquinho sobre a sinopse, é importante que vocês saibam que sinopse é uma coisa razoavelmente recente. Então, na época que esse livro foi feito, provavelmente não tinha essa sinopse que ele tem agora. Essa sinopse que eu vou ler para vocês. É uma sinopse feita provavelmente por algum marqueteiro, algo nada a ver com a autora. E por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver que a sinopse tem aí umas coisas estranhas. Eu vou ler aí para vocês. Jane Ai foi enviado a Getten com a missão de convencer seus governantes a se unirem a uma grande comunidade universal. Ao chegar no planeta Inverno, como é conhecido por aqueles que já vivenciaram seu clima gelado, o experiente emissário sente-se completamente desesperado para a situação que lhe aguardava. Os habitantes de Getten fazem parte de uma cultura rica e quase medieval, estranhamente bela e mortalmente intrigante. Nessa sociedade complexa, homens e mulheres são um só e nenhum ao mesmo tempo. Os indivíduos não possuem sexo definido e, como resultado, não há qualquer forma de discriminação de gênero, sendo essas as bases da vida no planeta. Mas Janely é humano demais. A menos que consiga superar os preconceitos nele enraizados a respeito dos significados de feminino e masculino, ele corre o risco de destruir tanto sua missão quanto a si mesmo. Bom, se você ouvir essa sinopse, você provavelmente vai imaginar que esse livro trata aí da questão de gênero com profundidade, já que a sinopse promete isso, mas infelizmente não é o que acontece. Tá? Essa questão é sim tratada no livro, mas é tratada de uma forma bastante superficial, bastante natural até. Então, tome cuidado com sinopses, principalmente sinopses de livros muito antigos, porque elas foram feitas, em muitos casos, por pessoas que estão apenas buscando uma forma de vender o livro e não necessariamente de contar como que é a história. Isso vai afetar diretamente no público-alvo do livro. É uma ficção científica para iniciados. Então, se você nunca leu nada de ficção científica, não é uma boa ideia começar por esse livro. Recomendo que você pegue algumas coisas um pouquinho mais comerciais, um pouquinho mais conhecidas, antes de se aventurar nessa obra. Ela não chega a ser uma ficção científica hard, mas ela está bem encaixada dentro do gênero, só que essa sinopse faz com que a gente pense que é uma edição super aventureira, com muitos acontecimentos, e na verdade não é bem isso. Tá? Então, o público-alvo desse livro, pessoas que gostam de ficção científica e que já são iniciadas, já conhecem outras obras do gênero e já gostam. A trama, como vocês puderam ver pela sinopse, é bem simples.
O Jin Liai é um emissário de uma organização chamada Ecumen. Ele é enviado a esse planeta Getten para convencer os governantes a se filiarem a essa organização e participarem de acordos comerciais, trocas culturais, esse tipo de coisa. Tá? Só que chegando lá, ele vai encontrar essas diferenças de não apenas de gênero, não é esse o grande problema, mas diferenças de clima, de cultura, e isso vai ser um pouquinho difícil para conseguir convencer esses governantes ou não a entrarem nesse grupo. A trama é basicamente essa e os acontecimentos que derivam disso. Não esperem um livro cheio de reviravoltas, porque não é o caso. A Mão Esquerda da Escuridão é narrado em primeira pessoa por dois pontos de vista diferentes. Ou seja, a gente tem o ponto de vista do Jin Liai, que é o estrangeiro, que é o alienígena, que não conhece aquela cultura e tem toda a estranheza de estar ali. E a gente tem a visão do Straven, que é uma espécie de contato dele nesse planeta. Depois eles se tornam amigos, eles vão acabar tendo uma relação cheia de altos e baixos. Tá? Essa forma de narrar, alternando entre os pontos de vistas, é bem interessante porque a gente consegue ver como cada um deles tem preconceitos, tanto o estrangeiro quanto o nativo com o estrangeiro, como as culturas diferentes provocam isso. Além disso, o livro tem também alguns capítulos mais curtinhos, que são narrados como se fossem contos, como se fossem passagens do folclore daquele local, que é um recurso que o autor usou para fazer com que a gente conheça um pouco mais do planeta. Funciona bem, porque ele quebra os outros capítulos, que são um pouquinho longos, um pouquinho arrastados, então esses micro capítulos aí dão um certo fôlego à leitura, ajuda bastante. A verossimilhança é o ponto forte desse livro. A Úrsula, ela criou um planeta, e ela não simplesmente criou um planeta e falou que ele era frio e que se chamava Getten. Ela colocou um monte de detalhezinhos ali de cultura, de idioma, de costumes, para fazer com que esse planeta seja verossimilhante. E ela passa muito tempo do livro explicando, dando todos esses detalhes. Tá? Só que o trabalho final é realmente fantástico. Você realmente acredita que aquele planeta existe. A verossimilhança desse livro é perfeita. É uma característica assim, que a gente encontra nas boas ficções científicas como essa. Bom, os personagens dessa obra, os dois principais pelo menos, são o Jin Liai, que é esse emissário, que é o cara da Terra e tal, e o Straven, que é esse contato dele no planeta Getten. Além deles, a gente vai ter alguns personagens secundários, como o rei Argaven, do primeiro país onde ele é recebido, que é conhecido como Rei Louco. São personagens bastante razoáveis, não tem nenhum que você vai se apaixonar, nada muito assim fora da caixa. São personagens ok, eles levam a história como precisa ser levada, mas não esperem nada apaixonante, é tudo muito reto, muito dentro ali do que a autora quis passar na parte de ficção científica. A ideia não é provocar grandes arrebatamentos. A linguagem é um dos pontos altos de A Mão Esquerda da Escuridão. A autora não usa palavras muito difíceis, o que facilita bastante a leitura. Porém, há muitas palavras no idioma local do planeta. E pior, há mais de um idioma. Como eles têm países ali, ela fez algo parecido com o que a gente tem aqui na Terra. Tá? Países com idiomas diferentes. Então, isso gera uma quantidade enorme de palavras criadas pela autora nesses outros idiomas. Palavras que, sim, a princípio, quando a gente está lendo, não significam muita coisa. Então, é um pouco maçante você ler aquele monte de palavras. Com o tempo, algumas se repetem, você consegue fazer uma certa ligação. Mas ela teve o cuidado, por exemplo, de nomear todos os dias de um mês. Enquanto nós aqui usamos números, dia 15, dia 20, ela colocou nomes para cada dia. Quando eles falam um nome, é legal de ver, mas você não consegue entender se aquilo quer dizer começo do mês ou fim do mês, por exemplo. É só um detalhe que mostra o quanto a autora teve trabalho, o quanto ela é boa em fazer o que ela fez, mas que acaba prejudicando o andamento do livro. Pelo menos os diálogos não são tão arrastados quanto a narração. Durante os diálogos é que a autora aproveitou para colocar boa parte
a parte filosófica da trama. Então, algumas frases de efeito, alguma coisa que vão pegar mais forte ali, vão fazer a gente pensar, estão em geral nos diálogos e não nas narrações. Os diálogos são bastante naturais, eles fluem bem entre mesmo pessoas de mundos tão diferentes. Então é um ponto bastante alto, é um ponto que ajuda a empurrar um pouco a trama, enquanto a descrição segura. E como era de se esperar, o final do livro não é surpreendente. Muito pelo contrário. O final do livro ele pode ser previsto se você enxergar bem tudo que ela está construindo ali. Tá? O final do livro nada mais é do que uma resolução natural daqueles eventos. Claro que há algumas coisas que dependem da decisão de A ou de B e que podem ser um pouquinho surpreendentes. Mas não espere um final, oh meu Deus, eu não esperava que o autor fizesse isso, porque não é o caso. Tá? A ideia aqui não é criar uma história arrebatadora, de suspense, com romances. Não, é mostrar o que aconteceria se fazer essa sequência e deixar algumas perguntinhas no ar, nada mais do que isso. Concluindo, A Mão Esquerda da Escuridão é um bom livro de ficção científica, mas que peca por um problema da lentidão. É um livro que você vai ler e que você vai sofrer para virar as páginas. Mas se você for um iniciado na ficção científica, você vai conseguir compreender isso e continuar. Então, se você der uma boa olhadinha nas resenhas que o pessoal coloca sobre o livro no no Goodreads ou no Scooby, você vai ver que tem muita gente falando que o livro é chato. Ele vai estar sempre rotulado dessa forma, maçante, e muita gente desiste da leitura. Eu coloco a culpa, basicamente, nessa sinopse, que fica vendendo uma coisa revolucionária sobre discussão de gênero e com polêmica. Não, o livro não tem polêmica. Ele levanta algumas questões, mas muito longe de querer polemizar. E as pessoas tentam polemizar porque isso vende. Então, se você gosta de uma boa ficção científica, se você é um iniciado, vai fundo nesse livro. Se você não gosta desse tipo de história, se você prefere algo mais emocionante, pega um poema de guerra para ler, você vai encontrar romance, vai encontrar um monte de outras coisas lá. Não é essa pegada, ok? Esse foi o nosso primeiro vídeo de 2019, a nossa segunda temporada. Agora é hora de vocês participarem. Então, deixem aí nos seus comentários se vocês gostaram do nosso novo cenário, se ficou legal ou não, o que vocês acharam desse formato da análise literária, onde a gente tenta destrinchar o livro de uma forma um pouquinho mais técnica. Vocês mudariam alguma coisa? E digam também, se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam e que outros livros vocês acham que poderiam se encaixar nesse formato aqui. Beleza, pessoal? Um abraço para todo mundo e até mais.